eu sou o Flávio Benites, eu sou de São Paulo, São José dos Campos, e eu moro aqui nos Estados Unidos já faz 8 anos. Eu tinha uma empresa de empilhadeiras no Brasil por 12 anos. Eu fazia eh, várias, vários tipos de trabalho dentro da empresa. E depois eu comecei a construir casas para vender, comecei a entrar no ramo imobiliário e eu me apaixonei, eu amei muito o ramo imobiliário. É algo que me traz satisfação de ver assim uma terra vazia começar a crescer, se desenvolver. Eu me sinto um pouquinho como Deus criando o mundo, né? É um pedacinho do mundo sendo criado através de mim. E seja bem-vinda, Giana. Acho que ela está se conectando ainda. E eu sou formado em tecnologias da informação, trabalhei com a área de informática também e tenho pós-graduação na área de gestão empresarial. Então, me ajudou a administrar uma empresa, né, por 12 anos e tenho 3 filhos, sou casado, moro aqui no Arizona já faz 4 anos já. Hoje está bem quente aqui, está bem gostoso. É, e eu comecei já faz uns 3 anos que eu comecei a estudar a parte de multifamily. Inicialmente eu estava buscando construção aqui nos Estados Unidos também, que é algo que eu me apaixonei. Só que aqui tem algumas empresas que são muito grandes, elas constroem 200 casas de uma vez, assim. E aí eu pensei comecei a procurar outras áreas sobre investimento imobiliário. E aqui existem diversas oportunidades de investir no ramo imobiliário. Eu vou compartilhar minha tela aqui. Vocês têm alguma pergunta até agora sobre minha vida, sobre meu passado, meu background? Não, Flávio, para mim tá me ouvindo? Aham. Como a gente está se conhecendo agora, eu gosto de ter mais contato, conhecer mais sobre quem eu estou falando, né? Mas eu vou compartilhar minha tela para explicar a aula em si. E só os tipos de. Vocês estão vendo minha tela? Sim, Tá. Então, aqui tem alguns diferentes tipos de imóveis que não tem no Brasil. Multifamily, que são imóveis de 2 ou mais unidades. Uma propriedade pode ter 2, 4, 6, 200 apartamentos e é só um dono que tem todos aqueles apartamentos. Pode ser uma empresa, um grupo que tem os apartamentos, mas não é igual no Brasil, que as construtoras constroem os prédios e depois vendem cada apartamento para uma pessoa diferente. E daí a pessoa aluga, a pessoa mora, faz o que quiser. Aqui não, eles constroem os grandes empreendimentos com muitas unidades e alugam as unidades para pessoas diferentes. Então, esses são os conhecidos como multifamily. Tem o single family, que é para uma família só. A maioria das propriedades são single family, mas enquanto um bairro tem 200 casas, um bairro grande tem 200 casas, uma propriedade não tão grande tem 200 apartamentos. Então, apesar dos single families ser grande maioria, existem muitos e muitos multifamilies nos Estados Unidos todo. Também tem mobile home parks, são terrenos grandes que a pessoa ou coloca um mobile home lá, ou já tem um mobile home e ela paga o aluguel daquela propriedade, daquele terreno. Tem os flippings. Flippings são é, a pessoa compra uma casa que está em más condições, ela reforma a casa e vende. Existe um grande potencial de dinheiro assim mais rápido no flipping, mas tem dor de cabeça com construtora, com prefeitura, tem que mexer com mudança de planta, tem que aguardar às vezes meses para ter permissão de começar a construir, e todo esse tempo aguardando, a pessoa tem que colocar o dinheiro e vai pagando qualquer taxa, qualquer coisa que ela tiver de custos, sem estar entrando dinheiro.
porque a casa não está alugada, está sendo reformada. Enquanto o multifamily e talvez o single family, você compra a propriedade já alugada. Então, vai comprar lá 10 apartamentos alugados. Até mesmo antes de você pagar a primeira parcela de financiamento, você já pode estar começando a receber aluguel. Por isso que eu acho tão incrível o multifamily, porque o seu dinheiro não fica parado, não fica só investido lá sem ter o retorno. O próprio aluguel já vai pagando o financiamento. Tem os rentals, que são as propriedades alugadas, tem commercial e terreno, que são ah, como flipping também, a pessoa compra o terreno, às vezes limpa, às vezes faz alguma melhoria, coloca a proteção ao redor e vende os terrenos. Isso são várias outras coisas que podem ser feitas com imóveis aqui nos Estados Unidos. Ah, agora, as vantagens do multifamily comparado com o single family. O multifamily é mais parecido com uma empresa. Os vendedores, os proprietários, eles são mais racionais, estão lá só pelo negócio. Então, eles estão voltados para os números. Enquanto no single family, os vendedores, os proprietários, geralmente eles são mais emocionais. Pode ser um hobby. Minha sogra, ela tem algumas propriedades alugadas. Ela é um passatempo para ela, um hobby. Não é uma empresa, um negócio que ela cuida. É, só porque ela está aposentada e quer passar o tempo. Outra vantagem do multifamily. Uma unidade vaga, duas, três, representa apenas uma porcentagem da vacância. Se alguém não é familiar com essa palavra, vacância é unidade vaga, unidade que não está alugada. E então, vamos dizer que um complexo de 10 apartamentos tem duas unidades vagas. Então, tem 20% de vacância. Enquanto uma casa, um single family, se tiver uma unidade vaga, é 100% de vacância. Então, não está recebendo nenhum aluguel. E o multifamily, enquanto duas estão vazias, as outras 8 estão produzindo riqueza, produzindo aluguel. E isso diminui muito os riscos do investimento, porque a pessoa não tem que pagar o financiamento. Não importa se está alugado ou não, financiamento vai ter que ser pago. E com a multifamily é mais fácil. Outra coisa também, se tiver duas unidades vagas, você consegue pagar o financiamento, porque o financiamento não come quase todo o aluguel recebido, enquanto o single family, uma unidade que não está sendo paga é quase o preço de todo o financiamento. Desculpa. Outra vantagem do multifamily é mais barato por unidade. Então, com menos dinheiro ou com a mesma quantidade de dinheiro que você compraria uma casa, você consegue comprar 5, 6 unidades, às vezes, até mais, dependendo de como for. Eu dei um exemplo na outra aula. Minha sogra tinha uma propriedade multifamily num lugar mais barato. Com $60.000, ela tinha 6 unidades de investimento. E o single family muito mais caro por unidade. E outra coisa também é mais rápido, o multifamily é mais rápido para aumentar o portfólio, a quantidade de unidades, enquanto o single family é mais lento, porque vai comprar uma casa que você pode ter 10 apartamentos, e daí na segunda casa já tem 20 apartamentos. Então o crescimento é muito maior, exponencial. Outra coisa também é a facilidade de aumentar o faturamento. Ou seja, é um negócio, não é não é só, eu vou colocar o dinheiro nessa casa de aluguel. Não, é uma empresa que você está gerindo. Então, se você aumenta o número de aluguel em cada uma das unidades, são 10 unidades, 20 unidades com aumento de aluguel. Enquanto no single family, se você aumentar uma unidade, é só aquela que aumentou, porque você só tem uma unidade. E na outra parte, diminuição de custos. Se você diminuir os custos, é todas as unidades. E o single family é da mesma forma, só uma unidade. Existem mais oportunidades no multifamily também. Os baby boomers, que são os filhos que nasceram depois da Segunda Guerra Mundial, teve um grande crescimento da natalidade depois da guerra, eles estão se aposentando.
e eles estão vendendo, os grandes negócios estão vendendo as propriedades multifamily, e essas propriedades, elas estão vindo para o mercado com mais facilidade do que um single family, que é uma pessoa que divorciou, uma pessoa que vai se mudar, então está tendo um aumento muito grande de multifamily. Eu vou mostrar um mapa depois, a quantidade de multifamily à venda no mercado, fora os que ainda não se decidiram a aposentar. Outra coisa também, seller financing. Seller financing são os proprietários agindo como banco. Eles financiam para quem vai comprar propriedade. Eles vão cobrar juros, mas às vezes os juros é menor do que os bancos. Então, existe essa possibilidade também. Assumir o financiamento. Existem pessoas que compraram, fizeram negócios quando o juros estava mais baixo, pegaram lá 3%, 5% de financiamento, de juros no financiamento. Então, existe possibilidade de assumir essas parcelas. Aqui não é só eu compro uma casa, eu posso, chama takeover, eu posso começar a pagar aquele financiamento como se eu fosse a primeira pessoa e eu continuo com os mesmos juros que ela teve ou quando estava os juros mais baixos, principalmente na época da pandemia, que os juros abaixou muito, né? E também o multifamily, ele tem uma maior possibilidade de aumentar o valor da propriedade, porque ele, como eu disse, ele é um negócio. Então, se aumentar o faturamento, diminuir as despesas, o valor daquele negócio ele aumenta. Não é a propriedade que aumenta, mas o negócio. O single family não é um negócio, ele não tem um valor agregado. Ele é baseado só na propriedade. Então, se a pessoa acha que aquela casa merece ser remodelada, ela vai colocar lá $50.000 para remodelar a casa, aí vai aumentar um pouquinho do valor. Aquele bairro começou a ter mais procura, vai aumentar um pouquinho do valor. Mas não tem muito controle sobre o negócio, não é um negócio em si, como o multifamily é. E através de uma gestão, uma administração mais eficiente, é possível aumentar muito exponencialmente o valor do negócio. E a maioria dos multifamilies eles já estão 100% alugados. Então, quando você compra um multifamily, você já pega os locatários juntos. E nesse processo, como eu disse antes, você já começa a ter entrada de dinheiro, eles chamam aqui de cash flow. Já tem o faturamento sem precisar se preocupar com alugar os imóveis. E esse processo, talvez vai ter alguma pessoa que não é um bom inquilino, aí você troca aquele inquilino. Mas a maioria dos outros inquilinos são bons e eles vão se manter lá. Então, existem 3 formas de fazer dinheiro com o multifamily. Primeiro é através do óbvio, aluguel. Então, a gente aluga os apartamentos e a pessoa vai, com aquele custo, com aquele dinheiro que ela paga dos aluguéis, a gente vai pagar os custos de manter financiamento, e alguns impostos, seguro, essas taxas vão sair do aluguel. E no fim do mês a gente vai ter um lucro baseado em quanto a gente recebeu e quanto a gente gastou. Só que também tem uma segunda forma, não dependendo, como um single family, dependendo da sorte de construir alguma coisa perto do imóvel e o imóvel se valorizar bastante. Mas aumento do negócio, melhora a gestão do negócio, então a gente aumenta o lucro, diminui as despesas, o valor do negócio ele aumenta. Outra coisa também, através de incentivo fiscal, os impostos. Aqui nos Estados Unidos, quando a pessoa está num trabalho formal, ela vai trabalhar a cada 15 dias mais ou menos, ela vai ter que pagar imposto, desconta da folha. E é mais ou menos uns 30%, 35% que a pessoa paga de imposto. Enquanto nos imóveis, nos investimentos, nas empresas, existem incentivos fiscais. Às vezes a pessoa não paga nada de imposto o ano inteiro, através de grandes empreendimentos dos multifamilies. Então, como funciona a fórmula
do multifamily. Como eu disse antes, faturamento menos despesa igual lucro. Maior faturamento, menor despesa, maior lucro. Maior faturamento significa exponenciação do negócio. Estou repetindo só para agora um pouco mais claro, só para vocês entenderem ah, qual é o segredo que as pessoas estão usando para se tornar milionários, para se tornar grandes empreendedores. E existem duas formas de investir. Sozinho, óbvio, o tamanho vai ser menor, vai ter muito mais trabalho, vai ter que gerir a propriedade, vai ter que gerir a manutenção e o retorno vai ser bem menor. Ou então em grupos, sindicatos, as propriedades elas são muito maiores, são propriedades milionárias, o trabalho é muito menor porque ele é delegado para profissionais, para empresas que só fazem isso. E o retorno exponencial é muito maior, porque a gente pode deixar algo profissional e aumentar o valor do negócio. Então, quem está investindo no multifamily? Aqui eu peguei algumas reportagens, vocês podem procurar depois. Eu peguei no Google hoje mesmo. Então, aqui está dizendo os bilionários do mundo estão apostando muito alto nos multifamilies americanos. Esse aqui é o fundador da Zara, loja, acho que de roupa. Ele comprou um prédio de 45 andares, com 492 unidades de luxo, lá em Chicago. Pagou 232 milhões de dólares. Esse aqui, ele é fundador do Carilli Group, também está investindo em multifamily. Uma pessoa muito famosa, que é o Robert Kiyosaki, ele escreveu Pai Rico, Pai Pobre, então muitas pessoas conhecem por causa do livro. Ele também investe muito em multifamily. Tem uma outra pessoa que não é tão conhecida dos brasileiros, chama Grant Cardone. Ele também ele se tornou bilionário através de multifamily. Aqui está dizendo como o Grant Cardone construiu o império imobiliário com o dinheiro de outras pessoas. Então, ele pegou investidores que ajudaram ele a crescer, se exponenciou os investimentos dele. Então, qual é a propriedade ideal que a gente busca quando a gente vai pensar em exponencialidade, multifamily? A propriedade ideal, ela tem aluguel baixo no mercado, comparado com o mercado. Os aluguéis estão defasados, porque depois a gente vai aumentá-los. Não existe cobrança adicionais, como cobrança de pet. Aqui, quando a pessoa vai alugar uma casa, ela tem que pagar um depósito de pet e tem que pagar, às vezes, aluguel do pet. Alguns lugares cobram 25, 50 dólares só para a pessoa ter autorização de ter um pet na casa. Tem lugares que cobram pela internet. Então, a gente vai buscar lugares que não estão cobrando, que não têm essas taxas que vão aumentar a exponencialidade do negócio. Alguma vacância que não está totalmente alugado, isso diminui o valor do negócio. Então, a gente vai procurar essa propriedade que tem alguma vacância, não totalmente, porque a gente quer ter o cash flow, quer ter a entrada de dinheiro. Então, algumas propriedades, alguns apartamentos, no caso, que estejam vagos, é uma coisa boa para a gente encontrar. Outra coisa também, altas despesas por má gestão. A pessoa não sabe administrar o negócio, então a gente quer aquele negócio, porque daí a gente vai fazer a administração melhor e vai aumentar o lucro exponencial do nosso negócio. O poder da alavancagem. Então, alavancagem significa usar o mesmo capital, mas para comprar coisas muito maiores com aquele capital. E a gente pode alavancar principalmente com o banco. O banco nos permite comprar um imóvel 4 vezes mais caro do que o nosso capital. Vamos dizer que a gente tem 50 mil dólares. A gente consegue comprar um imóvel de 200 mil através do banco. E 500 mil dólares, um imóvel de 2 milhões de dólares. E como o Grant Cardone fez, alavancar o nosso capital, o nosso investimento, através de amigos, através de dinheiro investido de família, de coisas que não usamos, trocar um carro por algum carro mais barato, imóveis que não são tão lucrativos. Então, dessa forma, a gente pode alavancar os nossos ganhos que a gente está tendo hoje.
E como que é calculado? Como os profissionais calculam esse valor do negócio? Porque não é a propriedade que a gente compra, é o negócio. Então, esse aqui é só um exemplo com números próximos da realidade, mas claro que cada propriedade tem sua característica. Mas vamos simular que cada propriedade, na nossa propriedade, cada apartamento custa R$ 1.400 por mês. E a gente tem 10 apartamentos. E isso vai gerar um cash flow, um lucro, um faturamento de 14 mil por mês. Ou seja, 168 mil por ano. Sempre aqui nos Estados Unidos as coisas são medidas por ano. E as despesas atuais são, vamos dizer que 2 mil por mês. E isso é uma despesa de 24 mil por ano. O lucro anual que a gente tem, 168 mil, menos a despesa de 24 mil, 144 mil. E como que faz o cálculo para saber quanto aquela propriedade vale? Não é baseado no prédio, não é baseado no acabamento, é baseado em quanto lucro mensal ela está gerando. E a conta é mais ou menos assim: 144 mil, que é o lucro, dividido por 0,07, que é igual a 2 milhões e 57 mil. Então, uma propriedade que gera 144 mil de lucro por ano, ela vale aproximadamente 2 milhões de dólares. Então, o que significa isso aqui? É chamado de capital rate. Então, é quanto em porcentagem o seu lucro dá em relação à propriedade. Então, isso aqui basicamente é um capital rate de 7%. Então, quanto maior o capital rate, maior vai ser o custo da propriedade. 7%, 8%, 9%. Mas a média geral ser 7% de capital rate. E vamos dizer que a gente tem lá no banco parado, não fazendo nada, 500 mil dólares. Aí a gente pega e alavanca esses 500 mil dólares e compra essa propriedade de 2 milhões de dólares. Então, esse é um exemplo fictício, mas é de uma pessoa que não está administrando tão bem o negócio. Aí a gente comprou a propriedade por 2 milhões de dólares e a gente já percebeu antes, a gente comprou porque a gente sabia, a gente fez pesquisa, a gente é profissional. Então, a gente sabia que o aluguel da região, na verdade, é 1.500 dólares, não 1.400 que estava sendo cobrado. E as mesmas 10 unidades vão gerar 15 mil por mês, não 14 como antes. 180 mil por ano. Não é muito, 12 mil por ano, só de aumentar 100 dólares em cada unidade. Não é um aumento tão significativo assim em nosso lucro. Mas as despesas atuais também sendo diminuídas, a gente vai fazer uma gestão melhor e vai abaixar as despesas para 1.700 dólares por mês, 20.400 dólares por ano. O lucro anual vai ser, ao invés de 144 mil, que era antes, 159 mil. Então, a gente aumentou o lucro em aí 15 mil. Só que isso que é o grande ponto, a grande sacada que os bilionários, os milionários, eles aprenderam. Quando você pega a mesma propriedade e só administra melhor, ao invés de 2 milhões e alguma coisa, agora ela passa a valer 2 milhões 280. Então, só nisso teve um lucro aí, um aumento, em um ano, talvez, uma valorização de 222 mil no negócio. Só por causa de alguns ajustes, algumas coisas que não estavam fazendo corretamente. E isso a gente está falando numa propriedade de 10 unidades. Mas e se a gente fala numa propriedade de 100 unidades, 200 unidades? Olha o aumento exponencial que existe. Em um ano, as pessoas têm feito aí 1 milhão de dólares só no negócio. E elas não colocam tanto dinheiro por causa da alavancagem, elas usam o dinheiro do banco para fazer a negociação. O próprio aluguel está pagando o dinheiro do banco, está gerando lucro do aluguel, só que, porém, quanto tempo a gente demoraria para gerar em aluguel 220 mil? Entende? Um ano, 2 anos. Só que só numa negociação, só numa transação, eles fazem 200 mil, 500 mil, 1 milhão de dólares numa negociação. Então, esse que é o segredo que os multimilionários eles perceberam. Aumentar
o valor do negócio e vender para investidores. Quem vai comprar? Investidores que só querem a renda passiva. Existem muitos, existem pessoas procurando o tempo inteiro. Eles não estão interessados necessariamente em gerar o valor do negócio, só querem a renda passiva. Para eles é suficiente, porque vai gerar um retorno muito maior do que se eles colocarem dinheiro no banco. Dinheiro no banco aqui, às vezes, rende 0,10% ao mês. Existem alguns tipos de aplicação que gera 0,10% ao ano. Então, para eles, só investindo na renda passiva, que é os 159 mil, já está ótimo para eles. E queria saber se é muito número, né? Talvez alguém aqui pense, nossa, matemática, não gosto de matemática. Então, queria saber se vocês entenderam, porque essa é o principal segredo do multifamily. Tem alguém aí que não entendeu? Eu posso repetir, posso explicar melhor antes da gente continuar. Entendido, Flávio. Tá ótimo. Você vai Pode falar. falar sobre como é que a gente consegue, como é que funciona a questão de financiamento para essas unidades, como é que costuma funcionar? Isso, vou falar assim mais para frente, Tá, joia. tá? Obrigada. Sim, É, Fábio. pode Sim, falar, Fábio. Antônio. Entendi. Tranquilo, tranquilo. Pode seguir. Pode seguir, tá bom. Obrigado. É, então, eu falei que eu ia mostrar um mapa. Esse é o mapa que eu peguei hoje. Olha cada estado, ó, 1.300, 200, 238, 204, 300, 1.800, 1.900. Então, olha o tanto de propriedades multifamily, esses são todos multifamily, que estão à venda no mercado. E não necessariamente, essas que estão no mercado provavelmente já estão com o valor exponencial mais alto, já está mais valorizada. Mas o que a gente vai buscar são propriedades que não estão no mercado, são aqueles baby boomers que estão aposentando e a gente vai conseguir valores exponenciais muito maiores do que essas que estão no mercado. Mas mesmo assim, se a gente pegar o dinheiro e colocar nessas propriedades, já é um investimento fantástico. E olha quantas oportunidades que a gente pode ter, só que já estão disponíveis no mercado. Então, aqui são alguns exemplos que eu peguei rapidinho também no Google. Então, esse aqui são 10 unidades, esse aqui eu cortei, acho que são 10 também, esse aqui são 9, esse aqui são 26 unidades, esse aqui são 28, 4 unidades, 28, 8 unidades. Então, são propriedades grandes, essa aqui de 4 milhões, 28 unidades. Mas esse eu peguei rapidinho, esse eu não estou falando que o preço é o ideal. Nós vamos buscar propriedades com um valor possível exponencial muito maior do que esses daqui. Mas só para vocês terem uma ideia de algumas das propriedades que estão no mercado. E esses todos que eu peguei aqui são da Flórida. Então, a Flórida é quase que como se fosse o quintal do Brasil aqui nos Estados Unidos. Em 2014, eu fui para lá, fui nos parques, né? E algumas vezes eu quase não ouvia as pessoas falando inglês, só ouvia as pessoas falando português. Então, é o lugar preferido dos brasileiros aqui nos Estados Unidos. Só que, assim, o nosso investimento, os aluguéis das propriedades vão ser para americanos, mexicanos, para qualquer pessoa. É, esse treinamento que eu estou focando em brasileiros é porque os americanos, eles pagam bastante para aprender isso. Eu vi um treinamento que custava para os VIPs, para as pessoas que iam aprender sobre isso, foram 3 dias de treinamento lá na Flórida. E ele custava $20.000 o treinamento. E eu estou ensinando esses segredos que as pessoas pagam milhares e milhares de dólares para transbordar, para compartilhar com os meus irmãos brasileiros, porque eu sei que é muito importante esse transbordar, essa multiplicação do conhecimento. Porque quando a gente eu aprendi uma coisa, eu vou ficar só para mim. Não, eu quero compartilhar, quero ajudar outras pessoas também a crescer junto com essas oportunidades. Porque, como eu disse lá naquele começo, tem 2 formas de investir: sozinho e em grupos. Se eu investir sozinho,
eu vou ter um retorno muito menor. E se eu investir em grupo, vou ter muito maior. Isso é o milagre da multiplicação, do transbordo que a gente precisa exercer na nossa vida todos os dias. E por quê? Existem muitos porquês na nossa vida. Por que que você está aqui num sábado, talvez de sol? Aqui está um solzão aqui no Arizona. Por que que você quer ter renda passiva? Qual a sua motivação para agir e mudar da sua vida? Ter mais tempo para sua família, mais liberdade, fazer mais caridade, ter mais férias? E o que que te impede de alcançar essas coisas? E como que você se sentiria tendo mais dinheiro, mais tempo para realizar essas coisas? E motivação é o motivo para ação. Qual que é o seu motivo de ação? Qual é a sua motivação para sair da zona de conforto, para alcançar os seus objetivos, para a sua família, para a sua posteridade? E muitas pessoas já ficam com medo, né, quando vê, ah, não vou participar não porque vai vender alguma coisa. Na verdade, não estou vendendo nada. Estou apenas desejando compartilhar algo que eu aprendi que é grandioso, algo que eu estou apaixonado, que é fantástico. Compartilhar com brasileiros, com pessoas que têm os mesmos desejos, mesmas crenças em geral do que eu. E eu acredito que eu posso fazer a diferença na vida das pessoas e eu vou através dessa iniciativa. E eu estou oferecendo essa oportunidade para ajudar você a sair da zona de conforto, abrir, expandir seu conhecimento e saber que existem coisas grandiosas que estão te esperando. Uma outra coisa importante também é questão, não vamos falar de política em si, mas a gente sabe de que, sendo esquerda, sendo direita, os dois, às vezes, podem ter influência para o bem ou para o mal. E a gente não tem controle sobre isso. E, principalmente no Brasil, é muito sensível à política. As pessoas colocam muito esperança na política, no presidente, principalmente, né? E a gente tem capacidade de fazer isso, fazer a diferença na nossa vida através das nossas escolhas, através da nossa ação. A gente não tem controle sobre o que eles vão fazer, mas a gente consegue mudar a nossa vida através das nossas escolhas. E, por exemplo, se nosso presidente aí do Brasil decide bloquear todas as contas bancárias, o que que você vai fazer? Onde está seu dinheiro? Você está protegido se isso acontecer? Então, um dos grandes aumentos do dólar é porque muitas pessoas, muitos bilionários, trouxeram o dinheiro aqui para os Estados Unidos. Eles não têm confiança no país mais e trouxeram os investimentos para cá. Então, claro que eles devem ter coisas aí também. O Brasil é um país excelente, só que essa sensibilidade, essa coisa que pode acontecer tão sem esperar, né? Eles querem se proteger para que isso não afete a vida da família deles. E, então, qual que é a ideia? Vai ser criada uma empresa aqui nos Estados Unidos e você vai poder fazer parte dessa empresa. Vai ser uma empresa séria, com contadores, profissionais da área, tudo auditado. E o dinheiro não vem para mim, o dinheiro não vai para o dono da propriedade, o dinheiro vai para a sua empresa, o dinheiro que será investido, o nosso grupo, a nossa fortaleza juntos. E esse dinheiro ele vai ficar protegido e auditado, como eu disse, através de profissionais que vão cuidar de todas essas coisas. Então, não vai vir dinheiro para mim, você não tem que comprar nada de mim. Vai ser a sua empresa, uma das suas proteções contra uma possível decisão errada de um presidente do Brasil. E uma outra coisa legal também é a gente vai ter as propriedades. Vamos dizer que a gente tem 10 unidades. 9 vão ficar alugadas fixo, aluguel fixo. A pessoa mora na Flórida, por exemplo. E uma unidade vai ficar reservada para Airbnb.
Airbnb tem um lucro maior, mas tem a possibilidade de ficar vazia por algum tempo. Então, essa unidade de Airbnb, você fazendo parte do grupo, quando você vier para os Estados Unidos, você vai poder ficar de graça naquela unidade. Você não vai precisar pagar com hospedagem, não vai precisar gastar. E depois que nós crescemos, depois que nós tivermos outras unidades, você vai poder escolher onde você vai se hospedar. E a gente juntos vai decidir, vai ter um grupo, vai ter um conselho e vamos decidir, vai ser apresentado os números, as propriedades e você vai poder também votar, escolher a propriedade onde, os números, o negócio que vai ser investido o seu dinheiro. E, ah, e como eu disse lá na mensagem, talvez você ache que não é sua hora de investir, não está na hora de assim, partir para esse ramo desse negócio, e mesmo que você não compre nada, não tem nada à venda, mas mesmo sem comprar nada, se você indicar alguém que entre para o nosso grupo, que faça parte do nosso grupo de investidores, você vai ganhar R$ 500, livrinho, te dou, faço um Pix para você. E dessa forma, você vai poder ajudar alguém, você vai transbordar para alguém, ajudando ela a crescer. E, eventualmente, você vai poder fazer parte do nosso grupo também. E conforme for entrando mais pessoas no nosso grupo, elas vão fazer parte, elas vão ser dona da empresa também. A sociedade, a porcentagem vai ser reorganizada toda vez que entra alguém novo. Então, ninguém vai ser dono da propriedade, vai ser a nossa empresa, a sua empresa vai ser dona da propriedade que a gente vai comprar juntos. E dessa forma, a gente vai alcançar esse potencial maior de investimento. Eu podia falar, não, compra a sua propriedade lá, a sua casinha de 200 mil, mas ela não vai te gerar potencial de negócio, crescimento. Como em um grupo grande e forte, a gente pode se ajudar, pode se unir e a gente pode comprar uma propriedade com exponencial muito maior. E obrigado por dedicar esse tempo para estar aqui com a gente. E queria saber se alguém tem alguma pergunta. Flávio, normalmente, fora a empresa, como pessoa física, o que costuma ser necessário para fazer financiamento nos bancos por aqui, você sabe dizer? É verdade, eu acabei não respondendo a sua pergunta. O financiamento aqui é bem amplo, como pode dizer, tem muitas possibilidades. Depende muito do que você quer comprar. No caso, se a gente está falando de multifamily, o financiamento sempre é 25% de entrada e o banco dá 75%. Mas quando é para casa própria, coisa assim, o financiamento pode até ser 0% de entrada. Tem muitas possibilidades. Tem alguma pergunta específica sobre o financiamento que você gostaria de saber? Sim, enquanto brasileiros, consegue financiar também sem ter a documentação americana? Sim, consegue, como estrangeiro. Sim. E brasileiros que estão no Brasil conseguem também através da empresa, né? É criado a empresa e ele faz um investimento de capital estrangeiro na empresa e daí ele consegue o financiamento para a empresa, Entendi, entendeu? obrigada. De nada. Mas só reafirmando, sim, como brasileiro, pode. Talvez vai pegar uma taxa de juros um pouco mais alta, mas é possível. Inclusive, eu posso te ajudar. Se você estiver procurando, eu posso te ajudar com financiamento. Eu tenho. Eu não sou corretor, eu não sou broker, que chama, que é a pessoa que faz o financiamento. Mas eu tenho conexão com os dois. Então, vamos dizer, não, eu quero comprar minha casa própria. Eu vou te ajudar a encontrar um corretor. Eu quero só um financiamento. Eu te ajudo a se conectar com um broker. Entendeu? Entendi. Vou querer ajuda sim, vou te perturbar. E você, Antônio, tem alguma pergunta? Olá, Pedro. Não, eu entendi a proposta
de um novo pensar sobre investimentos muito legal. Mas nós estamos aqui no Brasil fazendo também rodadas de investimentos em empreendimentos, em loteamentos. Então, nós precisamos continuar focando naquilo que está planejado, né? Entendi. Nós de 2.000 lotes esse ano, já aprovando no fase final, mais outros 2 ou 3 vindo na sequência. Então, mas é bom saber que você tá aí, a gente vai se conectando, vai aproximando. Eu acho que no futuro próximo podemos sim voltar a falar sobre isso, com certeza. Parabéns aí Ótimo, pela ideia, iniciativa, isso é muito bom, muito legal. A ótimo. gente já pensou nisso também, meu filho até já morou nos Estados Unidos, ele quer criar os filhos dele aí na América, Aham. não quer ficar no Brasil. Então, eu creio que a gente vai poder consolidar aí, vamos estar próximos para falar e, quem sabe, fazer alguma coisa no futuro, se Deus quiser. Ótimo. É essa a ideia, a gente criar o grupo que vai se ajudar, que vai se unir e crescer juntos. É, e nem, não necessariamente precisa ser um investimento muito alto. Vamos dizer aí, US$ 5.000. É óbvio que com US$ 5.000 a participação na propriedade vai ser menor quando comparado com uma pessoa que está investindo 50 mil, 100 mil, US$ 500.000. Vai ser proporcional ao investimento. Mas supondo, não, eu quero começar com esse investimento para testar, começar com US$ 5.000 para testar. É possível também, entendeu? E, como eu disse antes, hoje você está bastante focado no Brasil, mas se eventualmente acontecer alguma coisa, bloquear as contas de todos os brasileiros, como aconteceu na época do Collor, você está preparado para sobreviver? Essa é uma interrogação que merece reflexão, né? É, Muita reflexão. aham, Ah, mas ninguém está preparado para isso, né? A não ser sim, que você fez um plano B, vem construindo um plano B. Eu tenho amigos que já estão fazendo isso. aham, Inclusive, falamos sobre isso hoje. Mas, no meu caso, a gente tem que ainda preparar, fazer um plano B e começar a executar ela nos isso. próximos, talvez, anos. Não sei. Não é nem bom pensar nisso agora. Acontece quando menos espera, né? É verdade. Eu era criança na época do Collor, mas lembro meu pai falando como foi difícil. Muita gente se matou porque colocou dinheiro de casa no banco, né? E daí É verdade. acabou se matando, perdeu a esperança. Valéria, Rafael, Silva, Opa, tudo bem? Boa noite, boa Flávio. noite, Rafael. Olha, Obrigado por eu sua tenho presença. uma dúvida, né? Eu não participei do segundo, né? Aqui eu entendi assim um pouco, né, do conceito do que você explicou, ficou muito claro. A minha dúvida é a seguinte: aqui no Brasil, nós, inclusive, eu atendo um grupo de investidores, né, onde eles Uhum, compram os imóveis, né, e a minha empresa entra com a parte da reforma para deixar no padrão para ser vendido. entendi. Aí a minha pergunta é, aí nos Estados Unidos, quando, vamos supor, olha, tem um lote de 5, o valor para a gente poder comprar, vou dar um exemplo, 5 mil, 10 mil dólares, enfim, o valor que seja, esse valor já está incluso para poder fazer alguma reforma no imóvel, que eu vi que você falou da logística, né? Quanto mais logística, mais administração, melhor é para poder subir, para alavancar, né? Então, Isso. esse tipo de conceito entra aí nesses imóveis ou estou errado, né? É uma pergunta, na verdade, né? Porque aqui nós fazemos isso, né? Não sei como que Sim, funciona aí. sim Não sei se você entendeu minha pergunta, desculpa. eu entendi. Existem duas formas aqui de fazer a reforma. Vamos dizer que a gente compra a propriedade lá, 100 apartamentos, e precisa gastar US$ 200.000 na propriedade. A gente vai fazer um financiamento de construção. E o próprio aluguel vai pagar o financiamento da compra e vai pagar o financiamento da construção. E assim, como funciona? Depois que a construção está terminada, aquele imóvel vai ter um valor maior, aquele negócio vai ter um valor agregado maior. A gente faz o refinanciamento da propriedade e o refinanciamento vai pagar o valor da construção e provavelmente vai sobrar ainda algum dinheiro, entendeu? Sim, entendi. Agora, você tocou nesse assunto, tenho mais uma pergunta, mais uma dúvida, né? Uhum.
como que é feito essa logística de locação desses APs? Porque nós estamos falando de uma reforma, nós estamos falando se fossem unidades, vamos colocar aí vai 2, 3 meses. Então, são 2, 3 meses que os imóveis não vão estar locados, né? E aí precisa fazer uma logística para poder alugar esse daí. Então, vamos supor, a gente está falando de 3 meses de reforma, e mais, pela sua experiência, depois de quanto tempo da reforma nós vamos conseguir locar isso? 1 mês, 30 dias, 60, enfim. Pergunto porque, com o grupo que eu atendo aqui, normalmente, quando eu termino a reforma, o apartamento já está vendido, né? A logística que eles Uhum. fazem é muito interessante. Eu gostaria de saber como que é feito essa logística aí. Então, você sabe, você entendeu, e o nosso foco é não fazer a compra para vender, é diferente do seu negócio. O nosso Sim, sim, foco sim, sim, é, entendi. é comprar para agregar valor e vender com tudo alugado, o apartamento reformado, e nisso que a gente vai fazer a captação de um bom capital. E respondendo a sua pergunta, geralmente, por exemplo, a gente tem 100 unidades, tem lá 5 que estão vazios. A gente vai reformar os 5 e depois muda a pessoa para aqueles 5. A gente nunca vai ter todos vazios. A pessoa vai continuar pagando aluguel num apartamento mais simples, e daí depois a gente vai oferecer o valor já mais alto do aluguel das unidades mais novas. Se quem está morando lá quiser alugar, ela aluga, senão a gente coloca novas pessoas, mas nunca vai ficar 100% vago. Eu acho que ele está querendo saber se demora muito para alugar. Quando você reforma, se demora muito para alguém alugar. Então, eu moro num apartamento que não é lá muitas coisas. É um são vários prédios, tem muitos apartamentos, tem uma área de piscina, academia e tal, mas não é a melhor opção da área. E desocupou o apartamento de frente do meu apartamento. Assim que desocupou, já entrou outra pessoa. Esse condomínio tem um sistema que eles têm um apartamento vago, todo mobiliado, para as pessoas visitarem, para ver como é por dentro. Então, eles não olham o apartamento que vai morar, eles olham um apartamento modelo, e aí você gosta, você quer alugar e tal. E aí, quando vaga um, aí eles colocam já uma pessoa. Não sei se você está entendendo. Por exemplo, eu aluguei esse apartamento em julho do ano passado. A gente veio olhar em maio e não tinha nenhum apartamento vago. E aí a gente olhou o apartamento modelo. Aí, assim que desocupou que a pessoa avisou que vai sair, porque tem que avisar com um mês de antecedência, quando a pessoa avisou que ia sair, eles já entraram em contato com a gente e já disseram, ó, vai ter um apartamento vago, você tá interessada, ainda está interessada? Aí a gente disse que sim, e aí a gente pegou esse apartamento. Mas a gente nem olhou ele antes, sabe? E foi bem rápido. Desocuparam, lavaram os carpetes, né? Porque aqui é carpete, lavaram os carpetes e a gente entrou. Porque o que acontece aqui, ela mora num multifamily, ela é exemplo perfeito do que a gente quer fazer. Ela está deixando o dono dos apartamentos mais rico. Ela está comprando uma casa agora, Por enquanto. mas por enquanto, esse tempo passado, ela estava deixando o dono dos apartamentos mais rico. Enfim, aqui as casas elas são mais caras. Uma casa que custa dos 300 mil, 350 mil, vai custar de aluguel a US$ 2.000, enquanto um apartamento custa 1.200, 1.500, depende do apartamento. Então, as pessoas elas vão para os apartamentos, elas vão para os multifamily. Enquanto, por exemplo, vamos dizer que a gente tem uma crise mundial, uma crise aqui nos Estados Unidos, e as pessoas estão com falta de emprego, elas vão deixar as casas mais caras, elas vão recorrer para aluguéis mais baratos. E então é praticamente risco zero de se tiver uma crise brava, porque é muito eficiente também para desocupação. Eu acompanhei uma desocupação de um apartamento aqui no Arizona, demorou 15 dias para o juiz sentenciar para a pessoa desocupar o apartamento que ela não estava pagando, e com 10 dias ela já, depois dos 15 dias, né? Então, menos de um mês ela já teve que sair, enquanto aí no Brasil pode demorar muitos meses, né? Para a pessoa ter desocupado o apartamento. Eu não sei se Obrigado, Flávio. Fiquei ficou feliz pela clara? resposta. Ficou clara? Não, não. Ficou sim. Então, Maravilha, tá. entendi.
perfeitamente. É porque aqui a gente trabalha com um sistema diferente, né? Sim, é Então, bem quando diferente. houve uma coisa nova, né, vai ser, eu gosto de entender toda a logística de como é feito, né? Sim. Até mesmo E lá ficou porque muito claro. Aham. Até mesmo porque você trabalha com casa, com apartamento, pode ser apartamento também, mas uma unidade, né? Se a pessoa, o investidor que comprou aquela unidade, ele paga para reformar, só de colocar alguém lá, se ele for vender, ele não pega o mesmo preço que se ele for vender sem alugar. Não é verdade? Sim, sim, Então, entendi. alugando a propriedade desvaloriza o valor de venda, enquanto o multifamily é o oposto. Se tiver alugado, valoriza o valor de venda. Então, o multifamily é muito incrível como funciona. Por- Entendi, sim. Muito Uhum, obrigado, Flávio. de nada. É, alguém tem mais alguma pergunta? Bom, vou encerrar então e agradeço muito a participação de vocês. Vocês têm meu WhatsApp. E não esquece, se você lembrar, nossa, meu amigo, como o Antônio falou, meu amigo está com plano B, meu amigo está investindo para se proteger, investindo em dólar. É, só de você indicar esse amigo que vai fazer parte do nosso grupo, te dou livre, R$ 500, tá bom? Ok, ok. Não é essa a motivação, mas é saber que a gente pode estar conectado e levar as pessoas para um outro Sim, patamar. Isso é importante. Botamos sim falar, obrigado pelo contato, parabéns pela dica e pelo trabalho, pela orientação. Vamos nos falando ali, tá bom? Boa perfeito. noite. Muito obrigado. Boa Obrigado, boa noite. noite para todos. Obrigada, Flávio. Boa noite.